Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Com grande satisfação que a gente tem vocês aqui conosco. A Embrapa Produtos e Mercado inicia hoje uma programação especial para deixá-lo cada vez mais próximo, trazendo não só novas tecnologias, mas solução para o seu negócio. Trabalhamos para atender suas demandas, oferecendo soluções para a sua propriedade, sejam pelas condições de solo e clima, sejam por questões sanitárias. A Embrapa, em parceria com a Unipasto, oferece tecnologia de qualidade, baseada em anos de estudos, desde o desenvolvimento das cultivares de forrageira BRS, estratégias de manejo do pastejo e conversão dessa forragem produzida em produto animal. Mas isso só não basta. A partir de agora, estaremos juntos também colaborando com você na melhoria da eficiência produtiva da sua propriedade, focadas no desempenho econômico. Lançamos hoje o site Embrapa Conecta, com conteúdos estruturados e exclusivos para você. Com isso, queremos que você acerte sempre nas suas escolhas e se torne referência em produtividade e rentabilidade na sua região. Hoje, iniciamos nossa programação com o Bruno Carneiro Pedreira, pesquisador da área de Sistemas de Produção de Bovinos de Corte da Embrapa Agrossilvo Pastoril de Sinop, Mato Grosso, que abordará o tema Planejamento Alimentar, Pecuária Lucrativa e Competitiva. Aproveitem! Bom dia a todos. Eu estou conectado? Vitor, você me ouve? Ótimo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Gostaria de começar agradecendo, a Produtos e Mercados aí pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouco com vocês. E a ideia é que a gente gaste aí nos próximos 40, 50 minutos um pouco de tempo aqui conversando com vocês sobre o que a gente está chamando de planejamento alimentar, em busca de uma pecuária lucrativa e competitiva. Para quem não me conhece, eu sou pesquisador da Embrapa Agrossilvo Pastoril, fico situado aqui no norte de Mato Grosso, em Sinop, e conversar um pouquinho hoje com vocês sobre como é que a gente pode fazer para fazer as nossas propriedades cada vez melhores, Como é conhecido aí de todos vocês e sabido, o nosso país hoje trata de sistema de produção animal basicamente com base em pastagens. A gente tem alguma coisa aí em torno de 20, 25% do nosso território hoje, basicamente com pastagens, com grandes áreas de pastagem, e que a gente tem grande parte do nosso rebanho, os números dizem para nós que alguma coisa entre 3% e 5% dos nossos animais vão se alimentar de alguma outra coisa que não pastagem ao longo de toda a sua vida. Então, sim, temos no país sistemas de produção animal, basicamente, com suporte nas nossas pastagens. E qual que é o grande desafio quando a gente, com esse tipo de formato? Eu preciso oferecer alimento de forma constante ao longo do ano. E, como é sabido de todos, a gente tem aí ao longo do ano períodos onde a gente tem grande oferta de forragem, e períodos como esse que estamos entrando agora, junho, julho, agosto, onde no Brasil Central, de maneira geral, a gente tem quase nada de produção de forragem, muito pouco produção de forragem, e que a gente começa a ter problemas na manutenção do desempenho desses animais. Então, eu posso ter cenários, como os que vocês podem ver aí à direita do vídeo, com bastante produção de forragem, com animais desempenhando muito bem, e épocas do ano onde a gente não consegue fazer isso de uma maneira tão intensa. Então, essa variação no desempenho animal ao longo do ano é algo que precisa vir para a pauta e a gente precisa dar um jeito de melhorar isso ao longo do tempo. A gente pensa no sistema de produção, quando a gente pensa nisso, em pastagem que a gente tem feito, é necessário que a gente entenda como é que isso se dá do ponto de vista de cada compartimento e como a gente pode se aproveitar melhor de cada uma dessas partes. Então, seja lá, independente de onde você esteja, a gente tem sempre uma base que é solo, clima e planta.
qual que é o seu tipo de solo, quanto que chove aí onde você está, tem meses uma seca um pouco mais longa, uma seca um pouco mais curta, que tipo de planta você tem aí. E juntando tudo isso, a gente vai formar o que a gente chama lá de pastagem, produzir algum tipo de forragem para nós. Então, eu tenho o meu recurso que gera uma certa produção de forragem. Isso é basicamente ser eficiente do ponto de vista de crescimento de planta. Eu preciso fazer com que isso aconteça e que isso aconteça bem. E aqui é o primeiro lugar onde eu preciso me importar quando eu tenho sistemas de produção com base em pastagem. No segundo momento, entendo essa forragem produzida, preciso agora me preocupar e ficar muito atento em como eu utilizo essa pastagem. Qual é o momento de entrada dos animais? Para cada um dos cultivares que a gente vai conversar hoje ao longo, né, desses próximos minutos, a gente tem uma referência, uma recomendação de utilização. Por quê? Para que a gente tenha a forragem sempre produzida e consumida por esses animais. E a partir do momento em que ela é consumida, a gente entra na terceira etapa na busca pela eficiência do sistema de produção, que agora sim é a parte da conversão. É onde esse animal, né, que ganhou a possibilidade de pastejar num pasto muito bom, no momento adequado, me dá agora a possibilidade de converter capim em carne. A gente esquece às vezes disso, né, mas o boi é a nossa grande usina de produção de carne. Imagine só se a gente tivesse a possibilidade de comer capim e produzir picanha. É isso que um boi faz para a gente. Então, precisamos ser bom em fazer forragem, a gente precisa ser bom em consumir forragem e transformar isso em produto animal. Tendo em vista esse desenho do sistema de produção, quero que vocês me acompanhem daqui para frente em como nós vamos aqui tratar o raciocínio da palestra de hoje, basicamente pautada nessa apresentação com essas três eficiências. E aí, quero já trazer aqui para nós a grande essência aí do manejo das pastagens, é alcançar o balanço entre essas três eficiências, né? Não adianta só eu fazer crescimento e botar lá um boi tucura para utilizar esse capim e ter a possibilidade de produzir muito pouco. Não adianta também eu me preocupar somente com a conversão alimentar, como é muito comum por aí, animal cruzado, animal F1, animal, né, sêmen caro, a gente fica muito ligado na reprodução, na produção, geração de bezerros muito bons, e esquece da primeira etapa do processo, que é produzir a comida que esse bezerro vai comer, para ser um grande produtor de carne. Nem tanto ao mar, nem tanto ao céu. Preciso equilibrar as duas coisas, e quero partir do princípio hoje de que a primeira etapa desse processo é a produção de forragem. É onde eu preciso ser, de fato, muito eficiente, onde eu preciso prestar atenção e fazer com que as coisas aconteçam. Pensando agora nesse sistema em que a gente aí desenhou, pergunto para você, como podemos ir à frente do ponto de vista do planejamento da sua propriedade? E aí tem uma série de perguntas que a gente precisa responder, né? Qual e quais as melhores espécies forrageiras para a minha propriedade? O quanto eu posso produzir de forragem? Quando essa forragem será produzida? A gente tem plantas com estacionalidade de produção diferente. Quantos animais eu consigo alimentar com esse tanto de pasto que eu tenho na minha fazenda? É muito comum a gente ter propriedades onde na época da chuva sobra muita comida e na época da seca a gente tem escassez de alimento. Como é que eu vou me planejar para comprar e vender animais? Eu preciso ter um calendário na minha propriedade. Eu preciso saber, com um certo nível de previsibilidade, quando os meus bois estarão prontos para serem abatidos, para que eu programe a minha reposição. E se isso for necessário, algum tipo de intervenção, eu posso suplementar para atingir aquele objetivo, ou não, dependendo do preço da soja e do milho. E se eu for, com o quê? Com quanto? Isso é rentável? Então, perceba que a discussão hoje é tentar tirar o conceito de que a gente, né, numa fazenda, a gente vive fazendo apenas pelo fato de fazer, e a gente passa agora a introduzir na propriedade o conceito de planejamento. O meu boi não vai morrer no dia que ele estiver pronto. O meu boi vai ter uma programação para atingir um peso que vai me levar ao abate numa data definida e pré-determinada por mim, com base nos cálculos que a gente pode fazer
para garantir que esse animal chegue lá. E, obviamente, fazendo conta o tempo inteiro, para saber se isso é ou não rentável. Então, veja, o que eu preciso? Eu preciso de pelo menos 4 dessas etapas. Entender o problema e as opções de solução. Qual que é o meu cenário na minha propriedade? Que tipo de propriedade eu estou trabalhando? Que tipo de opção de solução eu tenho para fazer com que esses animais sejam abatidos? Avaliação dessas opções. Prever os efeitos da implementação dela. De preferência, em boas planilhas de Excel. Daí sim, nós vamos tomar uma decisão. Adotar uma dessas opções e, com base nas avaliações anteriores, decidir por tomar um caminho ou por tomar outro caminho. Tendo isso mais ou menos desenhado, eu preciso também estabelecer metas. Né? São critérios objetivos para o sucesso das intervenções no sistema. Eu preciso, por exemplo, definir, não, eu produzo bezerros. Eu preciso de X bezerros desmamados por ano. Não, há mais X% de vaca prenha. Ótimo. Para cada uma das suas etapas do planejamento, é necessário que a gente tenha números. Se a gente não estabelece números para que isso aconteça, a gente vai ter sempre dificuldade para aferir o nosso sistema e saber se estamos ou não atingindo os objetivos determinados para cada uma dessas metas. Nesse cenário, eu começo o processo de planejamento inventariando os recursos existentes. O que eu tenho na minha propriedade que vai me ajudar ou dificultar, né? Quais são as limitações que eu tenho para atingir esse sistema que foi definido. Gosto de olhar ela de cima. Acho que o mapa sempre ajuda a gente a enxergar a fazenda como um todo. E preciso definir quais são as áreas que eu tenho de produção, qual é a vocação de cada uma dessas áreas. Que tipo de espécie forrageira eu já tenho, que tipo de espécie forrageira eu posso colocar, para que eu consiga incrementar a minha produtividade. Os meus pastos hoje são pastos degradados, são pastos produtivos, eu tenho lavoura, tenho pastos já com sistemas mais intensivos. Como posso fazer que isso vá adiante? Então, quando a gente faz o mapa da fazenda e a gente define a quantidade em hectares que eu tenho de cada uma dessas áreas, isso permite com que eu faça cálculos e estime o que vai acontecer com a minha propriedade, assuma as metas que eu gostaria de ter e, com base nisso, eu vá buscando a melhoria dos sistemas. Tomando por base que esse é o cenário e que você fez uma boa análise nele e definiu o que gostaria de fazer e tem isso muito claro, escrito, planilhado, a primeira etapa que a gente vai adiante é das questões de solo numa propriedade. E o entendimento do solo na minha propriedade tem que, e aí repito, tem que passar por análise de solo. Não é incomum eu receber consultas ou perguntas em palestras, em seminários, de pessoas que estão tentando fazer uma reforma de pastagem hoje, estão tentando melhorar a sua primeira etapa do processo do sistema de produção, que é produzir mais forragem, se utilizando de adubo, calcário, fósforo, nitrogênio, sem saber sequer o que se tem no solo. Então, o primeiro ponto de todo esse processo é entender o que eu tenho na minha caixa produtiva, que é o solo. Isso eu vou fazer numa área homogênea, numa gleba, num talhão definido, né, onde eu tenho um tipo de vegetação que é semelhante. Eu não vou fazer análise de um pasto que metade dele está com braquiária, ou o pasto do lado está com mombaça, o outro pasto está com um arandu, e eu vou tentar entender aquele talhão com todas essas plantas em paralelo. Então eu preciso separar essas análises por tipo de pasto que eu estou analisando. Se foi soja, se foi milho, se eu for tirar a amostra de morro, baixada de meio de encosta, a minha doação não vai ficar adequada. Eu preciso fazer uma análise da parte baixa da fazenda, uma análise da parte alta da fazenda.
Eu preciso separar essas glebas por cor, textura, drenagem. É muito comum quando a gente ara, gradeia o solo, né, a gente identificar colorações de terras diferentes na propriedade. Isso significa que aqueles solos são diferentes, que provavelmente eles têm textura, drenagem distintas. Nesse sentido, a minha análise de solo precisa ser feita para cada um desses locais. Outro ponto importante, quando eu vou tentar entender essa análise de solo e daí para frente, né, fazer uma pastagem de verdade, é entender o que foi feito no ano anterior. Qual é a cultura que está lá agora? O que foi feito antes? É um pasto que foi aberto em 2000? É um pasto que foi aberto em 1980? Foi utilizado algum tipo de fertilizante, de corretivo? Isso é importante, para na hora que eu tenha em mãos um número, eu consiga confiar nesse número e tomar as decisões daí para frente, com base no que aconteceu no passado. E aí vem o ponto, né? Quantas são as amostras que eu vou tirar numa área dessa para fazer uma análise de solo? Gosto de dizer que pelo menos 15 a 20 pontos para fazer uma gleba, um talhão, para gerar uma amostra composta, enviar ao laboratório e ter um bom entendimento do que está acontecendo do ponto de vista da base da minha propriedade, que é o meu solo. Com isso, eu vou conseguir fazer recomendações adequadas para o sistema de produção. E aí você, que me ouve hoje aí em todo o país, precisa da ajuda de um técnico, normalmente, para que essa análise, essa interpretação seja feita de maneira adequada. E aí a gente realmente, né, a Embrapa tem alguns programas de consultores pelo país, e a gente recomenda fortemente que você não tente fazer isso, que não seja amparado por alguém que possa lhe ajudar e que esteja treinado para isso. Bom, e por que isso é importante? Porque a escolha da minha planta forrageira vai se dar da agora para frente, com base em tudo isso que a gente conversou. Qual é a meta do meu sistema? Que tipo de produtividade eu preciso em cada um dos meus, das minhas áreas dentro da minha fazenda, né? Dos meus sistemas produtivos dentro da fazenda. E para isso eu vou unir agora o entendimento da propriedade. E a gente aí define os objetivos do sistema de maneira mais adequada. Porque se eu tenho entendimento agora de que o meu solo tem desafios de fertilidade a serem vencidos, eu não posso já definir para um primeiro ano de sistema altos níveis de produtividade. Eu preciso ter a expectativa de quais são os problemas que vão vir pela frente, para que eu possa definir e ter como meta, por exemplo, que a minha propriedade vai produzir 20 arrobas por hectare por ano. E aí, com base em todas essas características, a gente vai buscar ferramentas e plantas forrageiras que, ao encontrar essa fertilidade e com o nível de adubação, de tecnologia qualquer que seja necessário para colocar no sistema, a gente atinja os objetivos de cada um desses sistemas. É importante dividir com vocês de que, de maneira geral, do ponto de vista de fertilidade de solo no Brasil como um todo, a gente vai, na grande média, encontrar solos de baixa fertilidade natural, com elevada saturação por alumínio e com grandes deficiências de fósforo. Isso faz com que a gente, né, use dessa análise de solo para que a gente tenha a condição de implementar as práticas corretivas, né, como definir quanto de calcário vai, quanto de gesso será necessário, de suma importância na entrada de cálcio, magnésio e enxofre no sistema, né, muito importante no estabelecimento de novas pastagens, assim como da utilização dos macronutrientes, hoje especialmente nitrogênio, fósforo e potássio. De maneira geral, esse fósforo vai no estabelecimento, a gente tem, né, dificilmente uma recomendação onde não entre fósforo, e nitrogênio e potássio na sequência, já quando essas plantas estão nos primeiros níveis de estabelecimento, para que a gente tenha sistema radicular suficiente para interceptar nitrogênio e potássio,
trazer isso para dentro da planta e a gente conseguir dar velocidade no estabelecimento e depois na utilização dessas pastagens. Sem esquecer dos micronutrientes, e hoje a gente já tem no mercado uma série desses formulados que tem micronutrientes na sua formulação, o que nos ajuda na distribuição, porque os micronutrientes, como o nome já diz, normalmente a gente usa muito pouco, em pequenas quantidades, é difícil distribuir ele no hectare. Dando continuidade, não podemos esquecer da manutenção, né? Estamos falando aí de estabelecimento, e no estabelecimento é importante a entrada dos macro e micronutrientes, calcário e gesso, mas se a ideia é buscar rentabilidade e lucratividade nas minhas propriedades, não posso esquecer de adubação de manutenção, o que faz com que a produtividade das pastagens não diminua ano a ano. Então, se eu estou buscando hoje ser eficiente, eu preciso fazer análise de solo com certa frequência, né? E aí não é incomum as pessoas me perguntarem, Bruno, mas com que frequência eu devo fazer essa análise de solo? No mundo ideal, a gente faria isso todo ano para saber o que está acontecendo e tomar as decisões de manutenção. Se você fizer isso pelo menos a cada 2, 3 anos, a gente já vai ter uma noção do quanto você vem perdendo de fertilidade, quanto é necessário que isso seja reposto. Então, entendendo que agora a gente tem um sistema que foi feito a análise de solo e que já passamos aqui pelo entendimento da importância, né, da manutenção da fertilidade, do estabelecimento, utilizando macro e micronutrientes, passamos à escolha das sementes. Como é que eu faço isso agora? Onde é que eu vou buscar semente adequada para o meu sistema de produção? O que eu tenho do ponto de vista de opção no mercado aí fora? Gostaria de dizer para vocês que o importante de tudo isso é que a gente tenha sementes de qualidade e que a gente conheça a procedência. Então, a borracharia na beira da estrada não é o local adequado para comprar sementes de pastagem. Existem no mercado hoje uma série de empresas idôneas, né? Busque sempre aquelas que têm registro no MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária. São empresas que são fiscalizadas e que têm todo o seu processo de produção da semente, desde o plantio até o empacotamento, com fiscalização, com gente prestando atenção para que você, na ponta, compre aquilo que lhe interessa. E não fique carregando para dentro da sua propriedade, né, pragas, doenças, plantas daninhas, todo tipo de problema que pode vir a ter depois numa pastagem mal formada, com sementes compradas sem nenhum tipo de reconhecimento de qualidade. E o que a gente precisa com sementes de qualidade e procedência é garantir que a gente vai ter níveis adequados de estabelecimento do pasto, né? A diferença que a gente pode ter de comprar capim, semente de capim, numa empresa qualquer e de comprar uma semente de capim numa empresa que traz para nós a garantia de que você vai ter lá 20, 25 plantas por metro quadrado, pelo menos, para que em 50, 60 dias a gente consiga fazer o primeiro pastejo e garantir que esse pasto de fato seja estabelecido, que ele consiga competir com outras coisas que nasçam nesse pasto que não é do interesse da gente e que rapidamente a gente tenha um pasto bem formado, com qualidade, para que a pecuária possa ser desafiada daí para frente. Bom, como é que a gente vai promover esses desafios na busca por pastos bem formados e pastos bem manejados? A primeira planta que eu gostaria de conversar com vocês hoje é a Paiaguás. Paiaguás, a planta lançada pela Embrapa e que vem mostrando para nós bons números, principalmente nas áreas de integração lavoura-pecuária. Um dos primeiros ensaios feitos por nós no Cerrado, a gente tem números de 3 anos, né, onde foram medidos 3 águas e 3 secas, onde Paiaguás traz para nós ganhos de 280 gramas por dia na estação da seca, enquanto o Piatã atingiu ganhos de 160 gramas por dia.
E na estação seca também, taxa de lotação de 1,5, enquanto o Piatã garantia taxa de lotação de 1,1. Então, o Paiaguás é uma braquiária brisanta, com grande potencial de produção de forragem, e com uma característica de nos ajudar muito durante a estação seca. Ela se mantém mais verde ao longo da estação seca do que o Piatã, por exemplo, e com isso a gente consegue fazer mais ganho animal. A gente conseguiu aumentar um pouquinho a taxa de lotação, porque na seca não há milagre a ser feito, e resultar em maior ganho por hectare. Nesse caso aqui, 685 contra 640 gramas, quilos de carne produzida por hectare, na média de 3 anos de avaliação. Se eu for adiante, há testes feitos em Dourados, Mato Grosso do Sul, onde a gente mediu a produção de forragem na entre-safra da soja. E veja, Paiaguás com números acima de 5 toneladas de produção de forragem, com grande quantidade de folhas, né? Números maiores do que Charaés, do que Marandu, que trazem para a gente aí uma possibilidade de planta muito interessante para a produção de matéria orgânica no solo, para incremento de produtividade na soja, inclusive, no ano seguinte. Integração lavoura-pecuária. Uma planta um pouco suscetível à questão da cigarrinha. Então, se você estiver mais ao norte do país, na região mais amazônica, no lugar onde a marra-narva seja um grande problema, Paiaguás é uma planta onde a gente vai ter dificuldade de mantê-la como pasto definitivo, a não ser que, né, o controle de cigarrinha seja feito anualmente. Então, uma planta muito recomendada para a integração lavoura-pecuária, com grandes possibilidades de ajudar os sistemas de produção na entre-safra. Pensando na entre-safra, né, como se dá a Paiaguás em relação a rosizienses, em termos de eficiência de dessecação com glifosato? Experimento também feitos pelos colegas lá em Mato Grosso do Sul, e veja que a eficiência de controle chega aqui aos níveis de 80% após a aplicação na Paiaguás junto com a Ruse. Se você aplicar 4 litros de glifosato, dias em diante, 14, 21 dias, a gente já atinge esses mesmos 80%, e com 28 dias acima de 90% de dessecação. Então, Paiaguás aí com um padrão de dessecação bem próximo da Rosiziensis, que é alguma coisa, né, um pouquinho mais que 2 litros, entre 2 e 4 litros, já garante para a gente essa eficiência de 90% de morte dessa planta, para garantir um bom plantio da soja na safra seguinte. A segunda planta que eu gostaria de conversar com vocês hoje é a primeira híbrida de braquiária lançada pela Embrapa, agora em 2017, BRS Ipiporã. A tradução do nome aí em indígena chama, né, diz belo começo, é essa planta da foto. Ela é uma híbrida de brisanta com rosiziensis. A gente deve ter ela já à venda no mercado agora no segundo semestre. Em desafio dela em relação ao nosso Marandu, né, nosso brisantão, que está aí há quase 40 anos no mercado, em experimentos também de 2 anos com pastejo rotacionado, onde a gente usou 5 quilos de sementes puras viáveis no estabelecimento. Dependendo de onde você está, você vai gostar de chamar isso de 500 pontos de VC. Obviamente adubado no estabelecimento, fósforo e potássio, unidos a micronutrientes. E depois 3 aplicações de 50 quilos de nitrogênio para a manutenção desses pastos produtivos, onde a gente botou animais F1 Angus para fazer pastejo e poder dimensionar o desempenho desses animais. O lado disso é que a gente tem na Ipiporã uma taxa de acúmulo de forragem um pouquinho aquém do que a Marandu me dá, ela fica com altura um pouquinho menor, e com a massa de forragem no campo também um pouquinho menor do que a Marandu. O que fez com que a gente tivesse taxas de lotação um pouquinho abaixo da nossa brisanta. No entanto, ela tem qualidade de forragem melhor, veja, 12,6% de proteína bruta, 68% de digestibilidade, 67,7% de fibra contra 70% da Marandu, uma relação folha-colmo quase 50% acima, então uma planta muito folhosa,
que permitiu para nós ganhos médios diários de 675 gramas por dia, na média dos 3 anos de experimento. Então, planta que consegue nos oferecer um grande potencial de desempenho animal em relação à nossa brisanta marandu. A gente traz a Ipiporã ainda no pastejo rotativo e oferece a possibilidade de 100 kg de nitrogênio ou 200 kg de nitrogênio, manejando ela com 30 centímetros de entrada, o que corresponde aos nossos 95% de interceptação luminosa, né? Parâmetros que a gente tem usado para fazer com que as pastagens sejam melhor utilizadas. E tirando os animais com 15 a 20 centímetros, veja, conseguimos ganhos que foram de 655 gramas animal dia até 720 gramas animal dia. E aqui é importante lembrar que é sem nenhum tipo de suplementação, exceto a mineral. O que fez com que a gente também atingisse cerca de 4 OAs por hectare e fechasse com 1.290 quilos de carne produzida por ano. Número bastante significativo, números aí acima de 40 arrobas produzidas por hectare por ano. Então, uma planta extremamente responsiva à adubação e com grande potencial de produção de carne, que pode nos auxiliar no aumento da lucratividade das minhas pastagens. E falando em lucratividade, a gente quer sempre, né, para aumentar os lucros, aumentar a produção e diminuir os custos. Então, a Ipiporã, quando comparada com, por exemplo, a Convert, que é extremamente suscetível ao ataque de cigarrinhas, principalmente a marra-narva, né, que tem sido um problema para nós aí em todo o país, a gente conseguiu visualizar, veja nas fotos, nessa condição de avaliação aqui de Mato Grosso, tanto a DOIs aqui embaixo, quanto a marra-narva, com um ataque intenso no Convert, lado a lado com a Ipiporã, apresentou-se em relação à cigarrinha. Então, a Ipiporã é uma planta com altíssima resistência ao ataque de marra-narva. Em números feitos em Mato Grosso também, nesse último ano agora, na safra 16-17, onde a gente teve o início das chuvas, né, em 17 muito cedo, começou a chover para nós aqui em agosto, setembro. Então, a primeira revoada de cigarrinha aconteceu muito cedo, grande número de ovoposição, grande quantidade de ninfos. E aí as duas lado a lado, onde a Convert tinha entre 9, depois atingindo até 29 adultos por metro quadrado. A Ipiporã não tinha mais do que meia ou uma cigarrinha, 2 cigarrinhas, num metro quadrado avaliado. Do ponto de vista de ninfa, a mesma coisa. Onde uma tinha lá 4, chegou até 46 ninfas por metro quadrado. A Ipiporã não passava de uma ninfa por metro quadrado. E se a gente faz a avaliação contando o número de espumas, a mesma coisa, chegamos até picos de 18 espumas por metro quadrado, enquanto a Ipiporã não passava de 1,3 espumas por metro quadrado. Aqui, entre janeiro e fevereiro, foi necessário um controle químico, porque os pastos de Convert apresentavam dano extremamente severo, onde foi necessário, inclusive, a retirada dos animais por um certo período de tempo, para que não houvesse comprometimento das avaliações. A Ipiporã traz para nós aqui a possibilidade de uma planta extremamente resistente ao ataque de cigarrinhas, com relação a este ponto dentro do sistema de produção. Tá? Importante lembrar, com relação ao ataque de cigarrinhas, que esta planta, a BRS Ipiporã, ela não é resistente para as áreas onde a gente teve síndrome da morte do braquiarão, ou a morte súbita, chamada aí fora. Então, se eu tive problema de morte súbita, eu não posso colocar Ipiporã nessas áreas, porque ela também é suscetível à condição da morte súbita. Cuidado, se você está buscando uma planta para que seja suscetível e que seja resistente à cigarrinha, mas se você tem problema com morte de pastagens na sua fazenda, a Ipiporã não deve ser uma planta recomendada para essas condições. Só a ressalva. Bom, dando continuidade,
passamos por duas das braquiárias, né? Paiaguás e Iporã. Agora vamos dar um pulo à frente com as novas cultivares protegidas de pânico máximo. Vou falar um pouquinho com vocês sobre Zuri, lançado em 2014, Tamani em 2015 e Quênia, recentemente, agora em março de 2017. Zuri. A Zuri é uma planta muito parecida com o Mombasa, de altíssima produtividade, qualidade extraordinária, com resistência ao fungo bipolar, sabe aquelas pontinhas, aquelas pontuações vermelhas que a gente vê em Tanzânia, em Mombasa, e que faz com que a gente perca um pouco de produtividade. Na Zuri, a gente não deve ter nenhum tipo de problema com isso. Além disso, em experimentos avaliados, chegamos a números aí acima de 10 a 12% em termos de produção animal e produção por área em relação à Tanzânia e Mombasa. Além disso, uma planta de mais fácil manejo. Zuri, apesar de, visualmente, se você chegar num passo de Zuri, você vai achar, pode até achar que é Mombasa, mas ele tem folhas mais tenras, colmos menos grossos do que o que a gente teria no Mombasa, o que faz que a gente tenha o manejo mais fácil de ser atingido. E aí, para mostrar números para vocês, que quem busca lucratividade precisa de números, experimento conduzido no Acre, entre 2010 e 2012, comparando Zuri com Tanzânia. Experimento também estabelecido em solo, em plintosolo, mal drenado, onde a gente tem problema normalmente no Acre, com bastante problema com morte. A Zuri tem funcionado bem nesses lugares. E aqui também sob lotação rotativa, com 135 quilos por hectare por ano de nitrogênio. O que a gente conseguiu foram ganhos de peso, por animais, na casa de 540, 520 gramas por dia na estação das águas e na estação da seca. Um ganho por animal 5% acima para o Zuri em relação ao Mombasa. Taxa de lotação 7% acima, então conseguimos aí atingir taxa de lotação até 3,6 nas águas e 2,6. O que para nós resulta no final em ganhos em torno de 500 quilos de carne produzida nas águas e 390 produzida na seca, em relação ao Tanzânia, um ganho de 12% em produção. O que isso significa para nós? Significa que a gente chegou aí a casa de quase 30 arrobas por hectare de produção animal agrícola. Então, Zuri vem com uma possibilidade de um pânico que possibilita que a gente retire mais quilos de carne por hectare. Na sequência, Tamani. Tamani, na língua do Quênia, significa precioso. Tamani é uma planta extremamente, fisicamente no campo, parecida com o Maasai, mas uma planta bastante diferente do Maasai. Baixo, mas ela tem folhas e colmos finos, um perfilhamento muito intenso, floresce um pouquinho mais cedo, a partir de fevereiro a gente já vai ter o Maasai querendo florescer, ou o Tamani, perdão, querendo florescer. Mas em relação ao Maasai, o Tamani não tem estruturas internas da folha que permitem com que a gente tenha qualidade que o que a gente tem no Maasai. E aí veja, experimento conduzido pelos colegas em Planaltina, no Distrito Federal, no bioma Cerrado, também 2 anos de dados, alternados aí, com pastejo alternados e com 150 quilos de nitrogênio. O Tamani garantiu para nós ganho animal nas águas de 809 gramas por animal dia. E na seca, 285. Isso significa maior ganho animal, entre 10% e 16%, dependendo da época do ano. E veja que o ganho é ainda mais acentuado na época na estação seca, onde a gente tem problema. O Maasai rapidamente perde valor nutritivo e passa a ser uma planta não tão interessante quanto o Tamani, principalmente durante a estação seca. Em termos de taxa de lotação, a gente não tem grandes mudanças, mas como a produção por indivíduo é maior no Tamani, a gente consegue fechar a estação das águas
com um pouco mais de produtividade do que o Maasai ao longo de todo o ano. Isso garante para nós produzir mais arrobas por hectare por ano, com tamanho em relação ao Maasai. O terceiro híbrido, o terceiro capim entre os pânicos, que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje, é o Quênia. O Quênia é o segundo híbrido, né, do convênio. Um capim de porte médio. Ele não está do tamanho do Maasai, ele é maior, mas ele não é tão grande quanto o Mombasa, por exemplo. É um capim que está no meio do caminho. Folhas, né, médio estreitas aí, de colmos finos também, mas folhas de elevada digestibilidade e proteína, o que garantiu para nós números aí entre 9% e 17% a mais quando comparado com Tanzânia e Mombasa. O Quênia, acreditamos, seja uma boa possibilidade para produtores de leite, né, um capim de manejo fácil e com grande possibilidade de produção e produção de qualidade elevada, o que faz com que as nossas vacas de leite rapidamente respondam a isso em termos de produção. Quando a gente olha aí Quênia e Tamani, veja, valores acima de 10% de proteína bruta, tanto na seca quanto nas águas, e digestibilidade da forragem, acima de 60%. Então, capins que propiciam para nós uma forragem de qualidade muito boa, né? Um grande valor nutritivo aí, tanto para o Tamani quanto para o Quênia. E veja que isso aí é média de 5 locais espalhados por todo o Brasil, que vão, né, desde Acre, Rondônia, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro. Uma planta, né, a Embrapa preza por isso. Os nossos materiais, antes de serem colocados no mercado, são testados em diversos lugares do Brasil, para que a gente possa entender como é a amplitude e a variação de respostas ao longo de todo o Brasil. Do ponto de vista de produção animal, o Quênia foi comparado com o Mombasa. É uma planta, inclusive, de tamanho maior do que o Quênia. E o que a gente conseguiu visualizar foram números da casa de 554 gramas por animal dia no período das águas e 258 gramas por dia no período da seca. O que dá para a gente aí uma produtividade no final de 17% acima do que o Mombasa, que fechou com 834 quilos de carne produzida por hectare por ano, contra 975 quilos por hectare por ano, quando a gente está tratando da Quênia, né? Então, nós estamos falando aí de uma planta, né, BRS Quênia, que pode garantir para nós números acima de 30, 32 arrobas produzidas por hectare por ano, na média aí de 3 anos de avaliação feita também em Mato Grosso do Sul. Então, plantas que produzem para nós uma grande quantidade de forragem e uma grande quantidade de produção animal. Então, retomando o início da nossa conversa, passamos pelo entendimento, né, e a importância da leitura da propriedade como um todo, de estabelecer os sistemas de produção, de definir metas para o meu sistema, entender o que está acontecendo do ponto de vista de fertilidade, né, físico-química de solo, para saber quais são os desafios, as limitações e as facilidades, as vantagens que eu vou ter na escolha de cada planta. Passo agora, entendendo, né, as minhas bases, os meus recursos disponíveis, a escolher uma planta que se adeque ao objetivo que eu tracei para a minha fazenda e aquilo que eu tenho como meta a ser alcançado. Mostrei para vocês 5 das novas plantas, né, que podem servir para vocês nesse momento: Paiaguás, Ipiporã, Quênia, Tamani e Zuri. 5 novos cultivares que estão à disposição no mercado e que vêm aí a agregar valor aos sistemas de produção. No entanto, feito tudo isso e não entregar ao boi o pasto no momento adequado. Eu gosto muito dessa foto,
né, ela é simbólica do ponto de vista do que o boi está pastejando. Então, precisamos de pasto em condição semelhante a essa aí que vocês estão vendo, para que o animal possa consumir de maneira adequada. E nesse ponto, o que traz para nós referência em relação ao manejo do pastejo são as alturas. Nas braquiárias, né, Ipiporã, Paiaguás, trabalhar com coisas do tipo 30 centímetros de altura, não mais do que isso. Números acima desses vão trazer para nós uma forragem de menor qualidade, com um pouco mais de couro, um pouco mais de material morto. Né? Como a gente já tem números antigos aí, como para o Mombaça, que não devemos passar dos 80, 90 centímetros. A Charaés, uma planta que as pessoas ainda hoje utilizam bastante, e o manejo ainda é normalmente equivocado, é uma planta que não deve ser utilizada com mais do que 30, 40 centímetros de altura. Zuri, chegando um pouquinho abaixo do Mombaça, 80 centímetros de altura para começar o pastejo nessa planta. Tamani, não devemos passar de 35, e Quênia não devemos passar de 55, 60. Isso faz com que tenha pastos sempre de boa qualidade sendo ofertado para os animais. E esse é o ponto onde eu tenho dito que dentro do sistema de produção é onde eu ajusto eficiência de produção. Toda vez que o meu Zuri passa de 80 centímetros e vai a 90, vai a 1 metro, 1,5 metros, a eficiência de utilização desse pasto é menor. Significa que eu estou deixando de colher a planta no momento adequado. Gosto de fazer a comparação com a soja. É como se eu tivesse feito uma lavoura de soja e ao final dela, na hora de colher a soja, não regulasse a plantadeira para colher no momento adequado e na quantidade adequada. E ao colher, as sementes se quebrassem e eu jogasse boa parte da produção de soja no chão e isso fosse descartado. Então, quando a gente não respeita a altura de entrada nos pastos em que a gente planejou para produzir bastante na propriedade, especialmente quando a gente utiliza de adubação nitrogenada, a ineficiência começa a tomar conta do processo. Eu estou adubando, estou produzindo e jogando comida fora. Preciso colher no momento adequado. E veja, isso é de suma importância ao longo de todo o ano. Porque a gente sabe que alguma coisa entre setembro, outubro, as chuvas começam e vai até fevereiro, março, abril, dependendo do lugar do país de onde você me escuta nesse momento. Essa curva pode ter um formato mais ou menos para lá ou para cá, ou mais alto ou mais baixo. O padrão é mais ou menos esse que está aí. Então eu preciso trazer para a propriedade a leitura do quanto esse capim está produzindo em cada momento do ano. Traçar, por exemplo, a demanda pelos animais, o quanto eu vou precisar de capim, pelo ponto de menor produção ao longo do ano. E dizer, não, essa é a curva de produção do meu Quênia. E eu sei que lá em junho, julho, eu tenho o pico da baixa produtividade. Eu vou limitar a minha taxa de lotação na fazenda pela linha vermelha, na parte de baixo da produção de forragem. Nós, grandes perdas na propriedade, e boa parte do ano a gente vai ter um excedente de forragem que não está sendo colhido. Então, preciso ser eficiente na busca disso. Por isso, a divisão da fazenda em módulos menores, onde eu consiga ser mais eficiente em certa quantidade de pastos da fazenda, enquanto em outros eu não sou tão eficiente assim. Eu posso também resolver que eu vou oscilar a demanda na fazenda, eu vou ter um referencial para a estação das águas e vou ter um referencial para a estação da seca. Qual que é o problema de assumir os referenciais de maneira tão intensa? É que eu vou ter que definir pontos de venda e compra de animais na propriedade. É muito comum as fazendas de cria, né, e essas regiões onde a gente tem a cria muito intensa, os leilões acontecerem em março, abril, maio. O que o produtor está fazendo com isso? Ele está reduzindo a demanda dentro da propriedade de cria. Está mandando esse bezerro para fora para quem tem a capim para criar. E aí a gente fica com o mercado à nossa disposição para ver o que é possível ser feito em cada época do ano. Mas eu posso definir que eu quero ser ainda mais eficiente e que essa linha da demanda, dessa taxa de lotação na fazenda, em função da produção, ela precisa ser
um pouquinho mais desafiadora. E aí eu sei que eu vou ter uma época do ano onde sobra forragem, e aí eu preciso buscar aumentar a taxa de lotação, ou conservar essa forragem para utilizar em momento futuro, e conservar leia por silagem, ou até diferimento, onde a gente muda o jeito de usar, e depois a gente, né, na hora que for reduzir a taxa de lotação em alguns dos pastos, eu vou ter ou forragem conservada, ou pasto diferido, para levar esses animais de um sistema para o outro, ou vou precisar suplementá-los naquele pasto em que eles estão. O fato é que eu preciso ter essa leitura do meu sistema de produção, aonde os meus animais estarão em cada sistema da minha fazenda ao longo do ano. Uma das formas de melhorar e tamponar esse processo é com integração lavoura-pecuária. Mato Grosso, onde até fevereiro ocorre a lavoura, ano soja, ano arroz, às vezes soja ainda seguida de milho, mas que pós-colheita da lavoura, a gente estabelece algum pasto que sirva de alimento, que nos aproxima durante a estação seca. Isso nos permite uma segunda curva de produção de forragem, que se inicia em março, abril, e que vai até agosto. Veja a situação desse pasto em agosto de um ano seco, né? A gente ainda tendo massa de forragem, a possibilidade de pastejo com os animais. Então, a integração lavoura-pecuária traz para nós a possibilidade de mexer na curva de demanda, onde eu desafio um pouquinho mais o sistema de produção, a ponto de que eu posso, inclusive, ter nas minhas áreas que foram lavoura durante o ano, a possibilidade de aumentar tanto a demanda, porque eu vou ter mais forragem, suplementar os meus animais, promovendo uma segunda curva de produção de forragem ao longo do ano, em pastos lado a lado. Então, uso a minha primeira, né, curva de produção de forragem em pastos convencionais e a segunda linha verde em produção de forragem em pastos de integração lavoura-pecuária. Isso faz com que eu consiga levantar a eficiência de utilização da minha propriedade. Faz com que eu tenha uma eficiência maior em produção de carne ao longo de todo o ano, quando eu integro sistemas de produção. E já que tomamos aqui o ponto da intensificação, por aumentar a utilização, né, a eficiência de utilização da propriedade e ser mais lucrativo nesse negócio, um dos sistemas que a gente tem visto é a suplementação intensiva em pastagem. Então veja, pastos pós-lavoura, como esses que vocês podem observar, onde os animais de recria já recebem no coxo entre 0,5% e até 1% do peso vivo em suplementação. Porque agora eu tenho soja e milho produzido na propriedade. Então, ao invés de entregar soja e milho como commodity, posso transformar isso em ração, né, formular a dieta e acelerar o desempenho desses animais em pastagens altamente produtivas durante a fase de recria. E desse jeito agora você começa a traçar uma estratégia de negócio para a sua propriedade. Porque tenho lavoura, tenho pecuária e a possibilidade de unir o melhor dos mundos. Com pastos de novos cultivares, né? Zuri, quena, tamanho, com resíduos de soja e milho e grãos de soja e milho dentro da fazenda, com que fazem com que esse sistema fique cada vez mais desafiador. Dependendo dos preços, obviamente, aí quem manda nisso é rentabilidade, dependendo do lugar do país onde você estiver, essa conta muda completamente. Mas aqui no cenário de Mato Grosso, onde milho esse ano já sinaliza de novo 12, 13 reais uma saca, a terminação em pastagem também tem sido uma possibilidade de melhoria na rentabilidade do meu negócio. E já temos fazendas trabalhando entre 1,5% e 2% do peso vivo, naqueles 90 dias finais, onde a gente bota aí 1,2 kg, 1,3 kg de carcaça nos animais, na tentativa de dar acabamento e negociar algum bônus aí com o frigorífico, para que a gente tenha animais melhor acabados, tendo em vista que a gente tem produção de grão e de forragem dentro da mesma propriedade,
ou se você tiver num lugar onde as duas coisas acontecem, você também vai ter oferta disso na sua região. E pensando em ganhos, posso pensar em boa formação de pasto, posso pensar em novos cultivares, posso pensar em integração lavoura, pecuária, floresta. Tendo base alimentar adequada, posso pensar também em animais cruzados, né? O F1 com essas raças europeias tem sido uma grande possibilidade para nós. E esses animais têm um potencial de desempenho ainda maior do que o nosso Nelore tradicional, que já tem feito um excelente trabalho para a gente. Ponto importante, eu vou fazer vocês lembrarem lá dos meus primeiros slides, onde a gente trabalhou os sistemas de produção e as suas eficiências. Eu preciso ter boa eficiência de produção de forragem, eu preciso utilizar essa forragem adequada e preciso ter animais que convertam bem esse alimento que eu estou produzindo na fazenda. Esse aqui é um animal que converte extremamente bem, desde que ache bom alimento no pasto ou no coxo. Não adianta achar que mais ou menos vai fazer bem com esse tipo de animal. Então, senhores, as possibilidades são inúmeras, e caminhando para o fim, quero dar um exemplo para vocês de uma fazenda em Mato Grosso, onde todas essas coisas se unem, e se unem de uma maneira tão interessante, onde mudanças vêm ocorrendo no sistema produtivo. Lá, a produção, utilizando integração lavoura-pecuária, faz com que a demanda de forragem seja cada vez mais alta, mas as duas curvas de produção são feitas ao longo do ano. E aí temos lá duas safras de produção de capim, né? Uma na produção convencional de pastos definitivos, uma segunda com soja, com milho e soja, e com pastos pós-lavoura, o que permite que a gente inverta a estação de monta. Dentro do sistema, uma possibilidade do que está acontecendo hoje de mudança no país. Ao invés de ter a estação de monta feita durante o período chuvoso, como na grande parte das propriedades do país, a possibilidade de pasto safrinha, né, de pasto pós-soja. Passamos a estação de monta para junho, julho e agosto, dependendo do ano, um pouquinho de setembro. Isso faz com que o nascimento dos bezerros venha para entre março e junho. Você vai dizer, Bruno, mas entre março e junho é justamente quando o pasto começa a secar. Sim, e se você só tiver pasto definitivo na sua fazenda, isso é um problema. Mas em pasto safrinha de Paiaguás, por exemplo, ou de Tamani pós-soja, a gente tem a possibilidade de fazer com que essas vacas, no melhor dos mundos, onde a chuva já diminuiu, eu não tenho agora grandes problemas sanitários, e essa bezerrada nasce em abril e maio em pastos excelentes pós-lavoura. Essa é outra vantagem também para a estação de monta em julho e agosto. Todo o serviço de curral, né, toda a parte de reprodução, acontece nos 3 meses mais secos do ano, onde eu não tenho problema com lama no curral, com um grande número de mosca e toda aquela sujeira que a gente conhece de um curral em janeiro e dezembro, debaixo de 500, 600 milímetros de chuva. Isso faz com que o sistema de produção tome uma cara um pouquinho diferente. A gente tem bezerros agora nascidos em abril, maio, e que já vão para uma recria intensiva, onde em fevereiro do ano seguinte a gente tem animais de 260 quilos na desmama, né? Esse é o padrão dos animais F1 Angus em vaca Nelore. Partem de fevereiro a agosto numa recria em pastos de qualidade, também suplementados, o que faz com que a gente chegue em agosto, setembro, com a possibilidade de confinamento apenas de terminação. E em outubro, esses animais com entre 18 e 20 meses, acima de 500 quilos de peso, o que garante para nós uma bonificação do frigorífico, um acabamento de carcaça extraordinário. E o nome disso é lucratividade, o nome disso é pecuária intensiva, que a gente tem feito com desafio, com muita conta na ponta do lápis, para que as decisões sejam tomadas buscando sempre a melhoria da rentabilidade desses sistemas.
Meus caros, sem querer me delongar, já passamos das 10 horas um pouco, gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês e dizer que o embrapaconecta.com.br vem aí para ajudar a gente a comunicar mais com vocês, a fazer com que a gente tenha essa questão de estar mais próximo e que a gente possa, né, estar à disposição aí. Acho que o Vitor tem agora mais alguma coisa para conversar com vocês. Eu por aqui encerro e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado, Bruno. Nós temos algumas perguntas e a gente pede que você fique aqui com a gente para ajudar a respondê-las. A primeira que a gente recebeu, Bruno, eles querem saber se a escolha forrageira depende do sistema de produção. Se tem um capim específico, por exemplo, para pastejo rotacionado. De maneira geral, né, a boa utilização dos pastos é sempre uma busca. A gente está sempre buscando utilizar melhor. E o pastejo rotativo traz para nós sempre a possibilidade de colher de maneira mais eficiente. Então, sim, se eu busco usar o rotativo, eu busco sempre ser mais eficiente. Se eu fosse montar um rotativo hoje, com gado de corte, por exemplo, buscando adubação nitrogenada, buscando um sistema mais intensificado, a planta, uma das plantas possíveis de serem utilizada hoje seria a Azure, que eu acho que é a cultivar que vem aí para a gente com essa maior possibilidade de desempenho animal, com boa qualidade. Isso não significa que as outras não sirvam para isso, e que você não deva usar apenas uma planta em toda a sua propriedade. Então, se eu tivesse, por exemplo, a possibilidade de intensificar 20%, 30% da propriedade, eu faria isso usando o Azure, e faria os outros 70%, 60% da propriedade com a braquiária, por exemplo, que vai me ajudar a ter passos diferidos e equilibrar o meu sistema entre estação de águas e estação de seca. Obrigado, Bruno. Temos outra pergunta. O pessoal quer saber se eles devem substituir, então, todos os pastos com esses capins novos, né? Esses capins milagrosos. Essa é uma boa pergunta, agradeço. Eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso, porque não significa que a cada vez que a gente lançar um capim novo, é um capim milagroso e a gente deve buscar utilizá-lo o tempo inteiro e na propriedade toda, né? A gente na Embrapa gosta de dizer que você não pode ter mais do que 40% da sua propriedade com o mesmo capim. Se a gente tiver até 40% da propriedade com o mesmo capim, isso significa que eu preciso ter pelo menos 3 cultivares na minha fazenda. Gosto e é necessária a diversificação nas propriedades. Penso que os novos cultivares são sempre uma nova possibilidade de ganho, são sempre uma nova janela para a busca de eficiência. Então, se eu vou fazer uma reforma, se eu pretendo substituir um pasto na fazenda, eu posso buscar quais dessas novas cultivares se adequam àquela condição que estou trabalhando. Nem sempre esse cultivar se adequa a isso, né? Como eu falei, por exemplo, da Ipiporã, que resolve o meu problema em relação a cigarrinho, mas que se eu estou num lugar mais ao norte do país, onde a morte da braquiária é um problema, eu não posso usar Ipiporã. Então, a busca é sempre por encaixar uma nova cultivar no seu sistema, usando das melhores características que ela tenha, para que você possa usufruir melhor. Isso não significa que você deva substituir, né? Na próxima safra vamos trocar todos os capins da fazenda e botar os novos cultivares. Obrigado, Bruno. Outra pergunta. Aqui na minha região, tem sempre promoção de semente de forrageira. Percebi que tenho que usar uma quantidade maior de sementes e mesmo assim a formação do pasto fica muito ruim. Será que eu escolhi a forrageira certa? Boa também. Essa é uma questão bem da implantação, né?
A gente tem caminhado para sementes de qualidade. E penso que a gente ainda vai viver para ver semente de capim como a gente vê de soja e de milho, né? Basicamente pura dentro da fazenda. Então a recomendação é que a gente busque sempre semente cada vez mais pura e que a gente entenda que na pecuária nós precisamos fazer lavoura de capim. O que eu chamo de lavoura de capim? Eu vou fazer uma boa análise do solo, eu vou preparar o meu solo na época adequada, eu já começo a distribuir calcário agora, junho, julho, agosto, para que esse calcário vá reagindo no solo. Porque o problema da má formação pode estar atrelado a tudo isso. Faltou fósforo, faltou nitrogênio, a semente não ficou na profundidade adequada. Não necessariamente você errou a escolha da forrageira, mas você talvez não tenha dado para a planta que você escolheu a condição que ela precisava para fazer um bom pasto. Nos cultivares de pânico, por exemplo, né, Tamani, Zuri, Quênia, que são plantas exigentes, os pânicos de maneira geral são plantas muito exigentes, e plantas muito exigentes requerem, por exemplo, fósforo logo no início do estabelecimento. Eu preciso ter fósforo disponível. Então, se eu não fiz a calagem lá no momento adequado, ou se eu fiz um plantio sem colocar fósforo, muito provavelmente você vai ter dificuldade de estabelecimento do seu pasto, o que não é o ideal. A receita como um todo. Pense que você está plantando um pasto, e lembre que pasto é uma cultura perene. Perene significa definitivo, né? Quando eu vou reformar o meu pasto? Não sei. É possível que você use ele por 20 anos, por 30 anos, desde que você faça uma boa manutenção de fertilidade e que você não use ele de maneira muito inadequada, um pasto deve durar por muitos anos. Então, o estabelecimento, o plantio, é de suma importância. Particularmente, aí é muito particularmente, eu penso que a semente não é o lugar onde a gente deve economizar na hora do estabelecimento. Tá? Isso não custa mais do que 3 ou 5% do montante. Se você de fato estiver fazendo uma reforma adequada, com calcário, com fósforo, potássio, magnésio, tudo aquilo que é necessário, você vai ver que o custo da semente não é o maior problema que você tem ali. E se você não tem a possibilidade de um maquinário adequado, ser deficiente de algum, aumentaria a quantidade de semente, e aí isso vai variar de cada cultivar, né? A recomendação que a gente tem feito é alguma coisa entre 3 e 5 quilos de semente pura viável. De novo, particularmente eu gosto de trabalhar com os níveis de cima, 4,5, 5 quilos de semente, isso significa 450, 500 pontos de VC, para que você garanta um estabelecimento adequado e daí para frente uma boa pastagem. Obrigado, Bruno. Vamos para mais uma? Obrigado, Bruno. Seguinte, uma pergunta. Comprei Convert e meu pasto derreteu. Se comprar Ipiporã, terei garantia da produção? Do ponto de vista de produção, a Ipiporã vai ser um pouquinho abaixo do Convert, tá? Ela produz um pouco menos, assim como ela produziu um pouco menos que Marandu. Mas ela garante para nós um bom desempenho individual e não tenho dúvida que com relação à época pior do ano, né, a ataca de maneira muito intensa, não vai ter problema. A Ipiporã tem o que a gente chama de antibiose. Então, veja, eu tinha pastos lado a lado, onde eu tinha 40 ninfas de Convert, você tinha uma de Ipiporã. A cigarrinha do Ipiporã é mais ou menos assim. Então, a gente não tem tido problema, esse experimento foi feito em diversos lugares do país e a gente tem encontrado uma altíssima tolerância dessa planta aí em relação à cigarrinha das pastagens. O Convert vai derreter e ela vai ficar lá. Obrigado, Bruno. O pessoal está querendo saber se foi feito algum experimento com Zuri ou com Quênia irrigados. Eu particularmente não conheço, Vitor, sobre irrigação. Aqui no Mato Grosso a gente não tem nada com irrigação ainda, não sei dizer. Mas quero acreditar que elas vão ser tão responsivas quanto o Mombaça, por exemplo. A gente tem alguns números para Mombaça, né? E aí lembro que a irrigação ela é importante, principalmente quando você não tem limitação de temperatura, né? Se você tiver mais ao centro-sul do país, a irrigação ela vai ser limitada por temperatura também nas épocas mais frias do ano. Aqui
quanto mais ao centro-norte do país a gente vier, eu quero crer que elas vão ser tão responsivas quanto Mombasa, quanto Tanzânia foram aí ao longo dos últimos anos. Joia, Bruno, mais uma pergunta. O pessoal está querendo também saber em relação à morte da braquiária brisanta, né? Então você disse aí, falou um pouco do acre. Então eles estão querendo saber se a alta umidade no acre, por exemplo, dessas forrageiras que foram apresentadas, teria alguma que seria indicado para esse tipo de solo e alguma leguminosa forrageira para ser consorciada. O pessoal está falando para você lembrar também das senhoras que estão nos assistindo. Me perdoe, eu sou da época que os senhores e senhoras, resolvia tudo, né? Agora a gente precisa dos senhores e das senhoras. De jeito nenhum tipo de discriminação. Inclusive na minha equipe de trabalho aqui tenho muito mais moças do que rapazes. As moças estão tomando conta do mundo, o que muito me alegra. Em relação ao acre, dessas plantas em que a gente conversou, a Azuri foi a planta testada lá e tem funcionado. A Azuri está entre os pânicos que tem também essa questão da relação à morte, que tem suportado melhor, né? Eu lembro, Vitor, a todos e todas que estão nos ouvindo, de que a questão da morte ela é muito variável, né? Por exemplo, a Charaense, o Acre, lá funciona bem, e aqui em Mato Grosso a gente tem algumas fazendas com o Charaense que apresentaram morte. Então, a morte, a gente tem uma certa dificuldade de bater o martelo e dizer assim, olha, vai ou não vai? O que a gente tem visto até então é que a Azuri não apresentou em nenhuma das fazendas, mas a gente tem ela ainda pouco plantada. A Ipiporã morre, foi plantada no Acre e morreu. A Piatã morre, a Paiaguás morre, e Quênia e Itamani também morrerão se você tiver um problema muito intenso de morte. Então, dessas aí ficou para nós, Zuri, dentre os novos cultivares que seriam uma possibilidade nessas áreas de morte. E aí lembro, né, porque no Acre, que são muito diferentes do Brasil. Então, colocar a Azuri num lugar mais encharcado, eu também acho que a gente vai ter problemas. Mas se for um lugar de meia encosta, lugar mais alto, onde eu não tenha, né, como eu gosto de chamar de Pantanal mesmo, que é o que a gente às vezes vê aqui em Mato Grosso, lugar bem encharcado, eu não teria problema com a Azuri, não. Eu acho que a gente vai conseguir trabalhar ela nesses lugares. Obrigado, Bruno. A gente tem uma quantidade bastante grande de perguntas e a gente vai responder todas para vocês. Tem bastante coisa aqui, Bruno. O pessoal está perguntando em relação à fertilidade, parte de calcário, de adubação, de LPF, desses materiais, como eles estão respondendo dentro do sistema de integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, pecuária-floresta. Tem bastante dados, né, que a gente ainda está em condução. Então, a gente vai estar respondendo, vai estar indicando para todo mundo. E para fechar, né, a nossa última pergunta, depois a gente vai responder tudo, eles estão perguntando, Bruno, em relação a solos arenosos, né? Então, eles dizem que tem receio em começar uma formação de lavoura, né, um ILP, em solos arenosos com teor de argila abaixo de 20%. Mesmo já tendo sido trabalhado com pânico há algum tempo. Então, eu queria que você falasse um pouco, por favor, para a gente acabar, né, na nossa última pergunta, a respeito dessa parte de integração lavoura-pecuária em solos arenosos, os materiais disponíveis, a importância de saber, né, quais materiais são indicados para solos argilosos, para solos arenosos. Por favor, está contigo. Legal, essa é uma pergunta importante. A gente, à medida em que a gente explora mais o país, né, esses desafios vêm acontecendo. A Embrapa hoje, inclusive, tem aí o sistema São Mateus, sistema basicamente feito em solos arenosos. A gente tem conseguido bons números em locais abaixo de 20% de argila, né, fazendas com 8%, 10% de argila. E aí, nesses casos, é de extrema importância a construção da fertilidade, a manutenção da fertilidade e, extremamente importante, a questão da matéria orgânica. Sistemas, por exemplo, como o São Mateus, iniciam com capim, para que, na sequência, você tenha soja. Então, quanto menos argila eu tenho,
mais importância vai ter o capim na formação dessa matéria orgânica, no incremento da matéria orgânica, para que eu possa ter uma boa nutrição para a lavoura na sequência e, obviamente, para o capim 2 anos depois, 3 anos depois, dependendo de como você está fazendo essa integração lavoura-pecuária. Os pânicos, de maneira geral, né, Zuri, Quênia, Tamani, são plantas mais difíceis de trabalhar com menor fertilidade. Quando você vai lá para Paiaguás, para Piatã, são plantas onde a gente consegue vir para essas áreas de areia, mas, né, mais arenosos, e que a gente consegue resultados um pouco melhores, porque elas respondem melhor na baixa fertilidade, né, quando a gente tem um baixo aporte. Então, o que a gente busca nessas áreas? A gente busca não fazer adubações pesadas, mas a gente busca manutenção da adubação. Então, se eu tenho uma recomendação muito pesada de calcário, eu não vou fazer ela completa no primeiro ano, eu vou fazer 60% dela, no ano 2 eu vou fazer mais os outros 40% e vou fazer uma análise de novo no terceiro ano. Então, a importância do solo arenoso é ter essa distribuição maior ao longo do tempo e estar sempre repondo para que eu garanta que a produtividade aconteça. E sempre de olho na matéria orgânica, pensando em integração lavoura-pecuária. Se em níveis como esse, abaixo de 20%, eu faria 2, 3 anos de braquiária nessas áreas, monitoraria matéria orgânica, para que ela chegasse lá, a partir disso a gente começasse a tentar fazer soja nesses lugares. É importante que a gente possa também lembrar, nesses casos assim de extremo, né, Vitor, que você citou, a possibilidade de fazer já o enriquecimento desses capins. A gente tem trabalhado aqui com o enriquecimento do consórcio, tanto na safrinha, nessas áreas mais arenosas, como em locais melhores, que a gente tem conseguido colocar leguminosas junto, ou outras plantas junto com a braquiária na entre-safra, para garantir esse enriquecimento do solo, um aporte maior de nitrogênio, como as crotalárias, o feijão calpi, nabo forrageiro, que são plantas que ajudam a gente a enriquecer o pasto na entre-safra e que, ao mesmo tempo, eles estão trabalhando para colocar nitrogênio no solo e ajudar a lavoura na safra seguinte. Então, acho que é um extremo, né? Essas áreas são extremas e a gente precisa tratar cada uma delas com muita peculiaridade. Bom, eu agradeço a todos, né, pela atenção. Quem não chegou a tempo, teve problema com fuso horário ou conexão, o e-mail de vocês foi cadastrado, então a gente vai estar disponibilizando, nós disponibilizaremos isso para vocês. Isso essa modalidade agora que a gente está trabalhando com esse webinar, com essas palestras, é algo que a Embrapa Produtos e Mercado vai começar a trabalhar. A gente já está pensando em novos temas, né, os novos materiais, tratá-los especificamente. Tem leguminosas forrageiras, tem sistemas de produção. Então, vão ser temas tratados aqui no decorrer do tempo. Fiquem conectados no Embrapa Conecta, né, www.embrapaconecta.com.br. A cada semana, nos dias, vai ter conteúdo exclusivo disponibilizado para vocês. É uma ferramenta de interação. Que vocês podem sugerir temas para a gente vai estar respondendo tudo que foi perguntado para vocês, e a gente agradece, Bruno, novamente, pela sua colaboração, pela palestra, os dados novos, né, dessa parceria grande que nós temos com a Unipasto, disponibilizando as forrageiras BRS ao mercado, com os centros de pesquisa, de validação, que hoje estão, como o Bruno disse, desde Minas Gerais, Rio de Janeiro, Acre, cobrindo Mato Grosso do Sul, e também materiais para o Sul, né? O pessoal está querendo saber de materiais indicados para o Rio Grande do Sul, a Embrapa tem materiais indicados para lá também. Será um tema também de um webinar futuro, então a gente vai estar programando hoje a nossa estreia. Ficamos muito felizes pela participação de vocês, espero que tenham gostado muito. E fica um abraço, né, da Embrapa Produtos e Mercado, e contem com a gente para o desenvolvimento da pecuária também, da agricultura também, né, que agora a gente tem esse LPF muito forte do Brasil. Muito obrigado, um abraço a todos, até mais.